Olá pessoal, eu sou o Josa aqui do Endorfine-se, tudo bom? Para quem está chegando agora no vídeo, no nosso canal, eu vou falar um pouquinho sobre eu e a Bibi. A gente pratica corrida de montanha já há alguns anos e também pedala mountain bike aí pelas trilhas da região. Então a gente corre trail, que é corrida a pé, né? Corrida trail e corrida de montanha, e também pedala. A gente percebeu que nos últimos anos as provas, tanto de corrida a pé quanto de mountain bike, cresceram bastante em volume. As provas aumentaram as suas distâncias aí acima dos 40, 50, 80, 100, 200 quilômetros, tanto as de corrida a pé quanto as de mountain bike, e estão levando os atletas a lugares isolados, a trilhas cada vez mais difíceis, morros cada vez mais altos, trilhas técnicas difíceis de entrar, difícil de sair, difícil de progredir lá dentro, né? Expondo os atletas a superações, a esforços físicos cada vez maiores, né? E em contrapartida a gente acabou percebendo que a segurança, a prevenção de acidentes e segurança nessas provas talvez não tenham crescido ou evoluído na mesma medida, e é sobre isso que a gente gostaria de falar nesse vídeo. E é para isso que hoje eu estou aqui com o Alan Jacob da Rosa, que é diretor técnico do GRM, o Grupo de Resgate Montanha aqui de Joinville. Queria pedir para o Alan fazer uma breve apresentação aí dele, do grupo, para a gente, né, Alan? E depois a gente vai continuar no assunto. Obrigado, Josa, pela oportunidade que está nos dando aí de falar sobre segurança, sobre essas provas que estão crescendo bastante, né? E as organizações têm que começar a pensar bastante na segurança dos atletas, e os próprios atletas também têm que começar a pensar que tem que ter segurança nas provas, porque a vida deles está em risco, né? E nós, no GRM, a gente não é especialista em atuação em provas. Nós somos um grupo de resgate em montanha, que buscamos pessoas perdidas, pessoas acidentadas, mas temos bastante experiência com relação à avaliação de um local de risco, né? E podemos auxiliar esses organizadores nessas situações. Bom, eu sou montanhista há bastante tempo, né? Eu tenho 43 anos e comecei a praticar montanhismo com uns 13 anos de idade, praticamente, desde a época que nasci no sítio, na roça. Foi militar? Fui militar, fiquei 8 anos no exército, passei a praticar montanhismo a partir de 2001 nas montanhas aqui de Joinville, né, como esporte montanhismo, que até então eu não conhecia o nome montanhismo, né? Uhum. Sou escalador também, faz 15 anos que eu escalado em rocha, né? Sou instrutor de escalada também. Já sofri acidente na escalada, acidente grave, já sofri uma queda de 15 metros de altura no chão, fui resgatado, uma lesão de coluna, uma trinca na coluna. Sofri outra queda escalando, quebrei o pé, também fui resgatado nas costas de um amigo. Então, ou seja, já fui vítima. Os dois lados da moeda, né? Tive nos dois lados da moeda. E já resgatei bastante pessoas também, tá? Já resgatei inclusive várias pessoas com vida e sem vida, né? Já fiz resgate de pessoas também que perderam a vida se aventurando nas montanhas por aí, tá? Hoje eu sou diretor técnico do GRM, né, o Grupo de Resgate de Montanha aqui de Joinville. Estou há 5 anos no grupo, faz 5 anos que o grupo foi criado, eu sou um dos fundadores. Eu já fui vice-coordenador na primeira diretoria, nos primeiros 2 anos do grupo, assumi a coordenação por 2 anos e pouco na segunda diretoria. Agora na terceira, nós estamos com a terceira diretoria já, eu assumi a diretoria técnica, que é a parte que eu mais gosto de atuar, a parte mais técnica. Eu gosto de resgate vertical, eu gosto de corrida em montanha, então faço parte da equipe Coelho, faço parte da equipe de resgate vertical, tenho treinamentos em primeiros socorros avançados, estou fazendo curso de enfermagem, faculdade de enfermagem. Então eu gosto desse tipo de atuação, gosto de estar na ação. Então quando você está na coordenação é mais complicado. Você tem que coordenar, você tem que ficar fora da ação. Muitas vezes na base, muitas vezes em casa, coordenando as equipes. E não é bem o que eu gosto de fazer. Eu gosto de estar lá no meio, junto com a equipe. Tá? Então, e o GRM, ele é um grupo voluntário de busca e salvamento, né? Um GVBS. 100% voluntário, vive de meios próprios, os próprios integrantes depositam de 3 em 3 meses R$30 na conta do grupo para o grupo ir se mantendo, comprar equipamentos. E nos equipamentos que nós temos no grupo hoje, ou são de doação de empresas ou de terceiros, né? Ou são dos próprios integrantes, e algumas coisas nós compramos com dinheiro do nosso caixa, tá? Nossa atuação hoje é em parceria com as entidades de resposta, bombeiro militar, bombeiro voluntário, polícia ambiental, polícia civil. Então todos os órgãos de resposta municipais e estaduais, nós podemos dar o apoio. Tá? Normalmente nós atuamos vinculados a eles, subordinados a eles.
Quando essas entidades não podem dar a resposta e somente nós somos acionados para a busca, aí nós atuamos independentemente, né, de acordo com nossos protocolos. Legal. A gente vai deixar um vídeo para vocês também, eu vou deixar o link aqui embaixo desse vídeo, eu vou deixar o link e vai aparecer um cartãozinho aí para você assistir o vídeo onde o Alan conta toda a história do GRM, inclusive contou uma história muito legal que foi o batismo do GRM, que foi seu primeiro resgate, o resgate do Joel, que passou alguns dias perdido aqui em Joinville, na mata, né? Ali no Morro Pelado. É uma história bem legal, não deixa de assistir o vídeo também. Beleza? Vamos lá, Alan. É assim, a gente percebe, eu sei que vocês não são, a GRM não é especializado em segurança de prova, mas você como atleta, você tem bastante essa visão bastante apurada também. A gente entende que, me corrija se eu estiver errado, né? A gente tem algum senso comum por parte do próprio atleta também, é que os riscos não são grandes, né? A gente tem provas que elas largam de dentro e voltam para dentro de uma cidade, elas têm bastante percurso de estradão de terra, ou estradas rurais, mas estradas onde a gente tem possibilidade de passar carro, onde não é ermo, onde tem morador por perto, essa coisa toda. Mas as provas saem dessas estradas e também entram em trilhas que são de difícil acesso, às vezes de difícil progressão, onde não tem comunicação, não tem celular, né? É onde vai ser difícil até passar outro atleta, demora muito entre um atleta e outro às vezes, né? E depois elas acabam voltando para estradas, pegando outras trilhas e voltando para a cidade. Então o atleta, na minha opinião, ele tem uma falsa sensação de segurança, mas é muito fácil acontecer alguma coisa fatal, algum problema numa trilha um pouco mais isolada que seja difícil, que pode até levar à morte, não é verdade? Com certeza. O que eu vou falar agora serve tanto para os atletas também, quanto para os organizadores de prova, tá? Isso que você falou realmente vem crescendo muito no Brasil, são provas em áreas de difícil acesso, ou também conhecido como áreas remotas, tá? Vou explicar primeiro o que seria uma área remota, tá? Muitas vezes o cara fala, mas a área remota é só numa montanha isolada. Negativo. Sim, é 200 quilômetros daqui, não é isso, né? A área remota é reconhecida internacionalmente como qualquer local que você esteja com mais de 2 horas para um resgate ou um deslocamento para um recurso definitivo. Então, se você estiver numa região de mata ou numa cidade, uma cidadezinha que perdeu todos os recursos e vai levar mais de 2 horas para você chegar num recurso definitivo, em um hospital, por exemplo, que tem o recurso que você precisa, você pode considerar que aquela área é uma área remota. Porque você tem mais de 2 horas para manter a pessoa viva, que está acidentada, para ela chegar num socorro que vai tentar salvar a vida dela. Então, uma trilha urbana pode se tornar uma área remota, com certeza. Porque a trilha urbana pode ser difícil você entrar, sair com a pessoa de lá de dentro e depois ainda levar ela para um hospital. Com certeza. O atendimento definitivo. O que vai determinar é a distância dessa trilha e o tipo de terreno. Terreno muito acidentado e uma trilha, digamos, de 1 quilômetro, 2 quilômetros, a gente sempre calcula assim. A vítima se acidentou a 1 quilômetro, um exemplo, a 1,5 quilômetros dentro da mata. 1,5 quilômetros, se você analisar na rua, não é nada, entendeu? 1,5 quilômetros, tu vai correndo, tu chega ali. É outra quadra lá aqui no centro, tá? Mas na mata não. Na mata, 1,5 quilômetros pode ser fácil de chegar, mas pode ser muito difícil de acordo com o terreno. Então tu tem que calcular quanto tempo eu demoro daqui da base, onde está o resgate, até essa vítima, andando, entendeu? Tu não vai sair correndo que nem um louco, porque tu vai chegar lá e não vai conseguir fazer nada. Andando, eu demoro quanto tempo? Chegando nessa vítima, essa vítima não tem condições de andar, sair andando, ela tem que ser carregada na maca. Quanto tempo eu demoro para descer com ela de maca? Um cara de 100 quilos, 100 e poucos quilos, para acionar uma equipe reserva que vai trazer a maca e tal, se eu não fui com a maca, quanto tempo eu demoro? Somei o tempo da ida até a vítima, atendimento, colocando a maca, retirada da vítima até o socorro definitivo, que seja uma ambulância de UTI ali fora, passou de 2 horas. Então, esse 1,5 quilômetros de trilha, mesmo sendo dentro da cidade, já é considerado área remota. Entendeu? Uma outra coisa que a gente sempre ouve também quando a gente fala em segurança, né, principalmente quando acontece alguma emergência, é que as pessoas, os atletas, eles têm aquela sensação, um senso comum de falar assim, não dá para ter bombeiro a cada 1 quilômetro do percurso. E realmente, falar isso seria meio até idiota pensar numa situação dessa.
Porque não só dá, até dá, você arruma 50 bombeiros, mas é que não é viável e não, acima, além de tudo, não precisa disso. Não é verdade? O que você precisa é de um planejamento do percurso, uma análise do percurso, me corrija se eu estiver errado, e depois você me explica isso melhor. Pegar o percurso de antemão, fazer uma análise daquele percurso e levantar onde são os pontos críticos, onde tem maior probabilidade de ter um acidente, uma emergência, aonde é mais difícil acessar, aonde não vai ter comunicação, e aí você distribuir os recursos de emergência que você tem, de socorro, de forma a minimizar o máximo possível o tempo de acesso nessas áreas mais difíceis e mais problemáticas. E como é que a gente faz isso? Então, agora isso serve para os organizadores de prova. Tá? O organizador de prova, quando ele vai organizar essa prova que vai passar por uma área de mata, que, como você falou, não pega celular, não tem acesso de carro, mesmo que seja urbana essa área, uma área de trilha urbana, tá? Ele tem que, primeiramente, o Morro do Finder aqui atrás. Morro do Finder aqui a gente considera área remota em vários pontos. Trilha do Gato em Blumenau. Exatamente. Tá? Então ele tem que chamar pessoas que conheçam disso, que entendam realmente de resgate em área remota, que façam trilhas e tal. E essas pessoas, elas têm que fazer uma análise dessa trilha. Elas têm que vistoriar a trilha que a prova vai passar. O percurso todo, né? O percurso todo, entendeu? Todo o percurso, para fazer uma avaliação de risco, principalmente nas trilhas, entendeu? Através dessa avaliação de risco é que essa equipe vai determinar, eu preciso de tantos socorristas, com tal tipo de treinamento, com tal tipo de equipamento nesse ponto, eu preciso ter uma ambulância em tal ponto, essa quadriciclo, trilha, um quadriciclo, entendeu? Um veículo de deslocamento rápido em área de difícil acesso, entendeu? Procurar rotas de fuga dessas trilhas, muitas vezes essas trilhas elas estão no meio da mata, mas existe uma estrada que chega até ela, então essa rota de fuga é importante saber onde fica, porque é um local que às vezes tu vai precisar sair por ali com essa vítima, ou de quadriciclo com uma maca, entendeu? Então fazer essa vistoria. Eu vou citar um exemplo, o grupo de resgate de montanha em 2012 também, ele participou do Mundial de Downhill. Ah, você me falou isso. Balneário Camboriú. Nós fomos contratados pela Federação Catarinense de Ciclismo para fazer a segurança da prova de Downhill em Balneário Camboriú. Quando ele nos contratou, a gente falou, a gente quer conhecer o percurso. Não, mas a gente já tem o percurso mapeado, já sabemos onde é o risco e tal. Eu falei, não, nós queremos... A tua visão é uma, a minha de especialista em emergência é outra. Exatamente. Se queres o nosso grupo atuando nesse evento, nós vamos lá fazer uma vistoria e vamos determinar os locais que vamos botar a equipe de resgate. E a gente fez isso. Às vezes até o próprio organizador ele tem uma visão do percurso dos locais críticos, que às vezes não é por maldade, mas é que ele não detém o conhecimento da situação de um resgate, de uma situação de emergência, para entender exatamente quais são os pontos críticos do percurso. Isso. Só uma pessoa com outra visão é que vai conseguir fazer. Exatamente. E a organização ela tem que pensar que aconteceu o acidente, se o acidente é grave, ela tem que tirar essa vítima do local o mais rápido possível com segurança. Ou seja, ela não vai poder colocar a equipe de resgate em risco para tirar de qualquer forma essa vítima de lá, para não morrer o atleta não morrer na prova. Sim. Entendeu? A equipe de resgate ela não vai se colocar em risco para salvar uma vida, entendeu? Ela não vai botar outras vidas em risco. A gente tem um outro senso comum também, é que as pessoas só morrem de morte súbita, né? Que só acontece morte súbita numa trilha, né? A gente acha que tem que entender que existem N formas da pessoa morrer numa trilha, num ambiente remoto. Um corte com um tombo que ele caia numa árvore, que tem um sangramento severo, ele pode matar entre 5 e 10 minutos se não tiver um socorro rápido. Se um atleta consegue chegar e mesmo sem conhecimento nenhum, conseguir prolongar, diminuir aquele sangramento de forma a prolongar de 5 para 10, de 10 para 15, dá mais tempo do socorro chegar, mas se o socorro não chegar também rápido, não vai ter o que fazer, não é verdade? Com certeza. Então, queria também só entender que, assim, às vezes, não é só a morte súbita, o ataque, o infarto, existem outros tipos de acidente, outros tipos de emergência, em que o tempo, sim, é fator fundamental. O tempo de chegada de uma equipe de socorro é a diferença entre você voltar para casa, para a família, ou sair da trilha num saco de lona velha, né? Com certeza.
Isso eu costumo falar, acaba até assustando muitas vezes o atleta, mas isso é para que ele caia na real. Porque no momento que você deixa de praticar esporte na cidade, que você vai começar a praticar esportes em área remota, esporte de aventura, que é corrida de montanha, corrida de mountain bike, qualquer esporte que tu vai para a natureza, tem risco, né? Tu tem risco, entendeu? Tu deixa de estar num ambiente controlado, que é a cidade, que se você cair na calçada, alguém vai te ajudar, vai botar num carro, a ambulância vem, te leva para o hospital em 5 minutos, tu vai ter um socorro definitivo. Na trilha não tem isso, entendeu? Na trilha, por mais rápido que seja, vai demorar mais de 1 hora para você chegar no hospital. Em 1 hora... Para você chegar no hospital, né? Em 1 hora dá para morrer. Não é para o socorrista chegar até você. O tempo tem que ser menor. Exatamente. Para o socorrista chegar até você tem que ser menor. Então, somando os tempos, digamos, em 1 hora tu vai estar no hospital, e se for rápido o atendimento. Sim. Em 1 hora dá para morrer 10 vezes. Sim. Entendeu? Se for analisar. E existem muitas formas de morrer na trilha, entendeu? Em 1 hora dá para morrer 10 vezes, mas em 1 hora também dá para salvar umas 10 vezes. Com certeza. Ó, vou citar alguns exemplos de acidentes que acontecem, que as pessoas morrem, entendeu? Em trilhas, e o pessoal não dá atenção. O que mais mata as pessoas nas trilhas, seja no esporte, seja praticando trekking, entendeu? É a hipotermia. A hipotermia é a campeã de mortes em competições, entendeu? E atividades esportivas no meio da mata. Por quê? A pessoa não leva isso a sério. Ah, mas eu estou aqui no nível do mar. Não interessa. Se você está numa trilha aqui no nível do mar e você bater a cabeça, tá sozinho, e você ficar desmaiado por 2 ou 3 horas, quando eu encontrar você, você está morto. Entendeu? O teu corpo morreu de hipotermia. Entendeu? Então, o pessoal que gosta de fazer atividade sozinho, a maioria não sabem disso. Entendeu? Eles não sabem, por exemplo, a escadaria do Cristo eu sempre falo. Vai fazer a escadaria do Cristo, vai fazer correndo, vai fazer um treino, tá sozinho, cuida para não cair e bater a cabeça. Se tu cair e bater a cabeça, ficar inconsciente e não tiver a sorte de passar alguém ali e pelo menos te colocar um cobertor de emergência para prolongar a tua vida até chegar ao resgate, tu vai morrer de hipotermia. Sim. Entendeu? Uma batida na cabeça que você fica inconsciente é simples, entendeu? De bike não é muito fácil acontecer isso. Então a gente fala assim, que por exemplo, numa trilha, como numa trilha urbana, como uma trilha do Gato que a gente tem em Blumenau, a gente passa sempre quando vai fazer BEP e tal, e algumas competições passam lá também. Uma trilha do Gato, que ela tem 5 km de extensão, mais ou menos, ali, entre entrar de um lado e sair do outro. Ali tem muitos lugares para o cara correndo a pé ou de bike cair e não ser visto. Certo? Você pode escorregar, cair num lugar e não ser visto. Outro atleta passa e não vê que você está caído ali. Isso eu já quase caí naquela beirada. A gente tem histórias de pessoas que já caíram ali, ciclistas, corredores que já caíram ali do lado ali, só que estava junto com o outro cara. Então o outro cara viu e foi lá e ajudou a tirar. Agora podia estar sozinho. E se você se você tem numa competição, por exemplo, uma trilha de 5 km sem nenhum staff, sem nenhum socorrista, sem ninguém correndo nessa trilha da organização, né, correndo nessa trilha para poder verificar se os atletas estão bem, aí o risco aumenta muito. Isso não dá para conceber, né? Numa organização, se você for fazer uma avaliação de risco de uma prova para sugerir, você não, entre aspas, você não permitiria que uma trilha dessa ficasse descoberta. Não, sem dúvida nenhuma. Se era a única área de trilha, eram 2 áreas de trilha, não deveria, na verdade, ter socorristas percorrendo essas trilhas, entendeu? E aí, de acordo com o risco da trilha, o nível da trilha, é que iria se determinar quantos ficariam ali e quais os equipamentos que eles deveriam ficar. Existe o risco aqui de o cara cair e fraturar a perna? Existe. Então, tem que ter uma maca próxima aqui pra gente mobilizar e tirar o cara de maca. Existe o risco do cara bater a cabeça, ter um TCA, então, mais um motivo para ter uma maca aqui, porque o cara caiu, tá inconsciente. Envolve velocidade, pedra, então, escorregar. Precisa ter um só? Não, talvez tem que ter mais de um, entendeu? Tem que ter ponto fixo, tem que ter socorrista andando na trilha, entendeu? Tem que ter, porque se o cara cai num ponto que não tem ninguém, e como tu falou, tem pirambeira? Tem. Se o cara cai na pirambeira e não tem ninguém passando, vistoriando isso. Então o risco é grande, entendeu? Realmente. Porque às vezes o outro atleta ele está vindo atrás, ele não está preocupado para olhar se tem alguém caído lá embaixo, ele está preocupado em ele não cair. É diferente de um staff, um socorrista passando que vai ficar observando esses não é detalhes, né? Vai ficar observando essas situações. E não adianta nada você ter socorristas, pessoas lá dentro, se eles não conseguem se comunicar, né, Alan? Sim, com certeza. A comunicação é outro ponto. Primeira coisa, a organização que não tem comunicação com os seus staffs é uma desorganização. Tá? Não existe como você organizar uma prova que vai entrar em área remota, entendeu? Sem ter comunicação, sem ter rádios de comunicação. Ficar confiando no celular... Sim, porque lá é sabido, você sabe que lá não tem celular. Quando você vai fazer uma avaliação do percurso da prova,
para dizer para o organizador o que ele precisa ter de segurança, você vai falar para ele, olha, nesses pontos aqui é cego, você não tem celular, você não tem comunicação. Então não adianta eu colocar socorrista ali dentro se eles não conseguem se comunicar. Com certeza. Então se eu preciso ter rádio, então vai ter que ter rádio também. Tem que ter rádio, com certeza. E as organizações que fazem as provas e só se comunicam via celular, também não é legal. Por quê? Você consegue conversar com várias pessoas ao mesmo tempo no celular? Não. Tu está conversando com o organizador, o restante da tua equipe que deveria saber o que está acontecendo, o problema, não está sabendo. Ajudar na tomada de decisão. No rádio, não. No rádio você falou com o coordenador, ó, tô com um cara aqui quebrado, preciso disso. Todo mundo que está no rádio já ouviu. Já estão se mobilizando para ir te ajudar. Entendeu? Se vocês assistirem o vídeo aí da minha cobertura da Maratona dos Perdidos de 2016... que ela foi cancelada por conta do problema meteorológico, vocês vão ver em vários pontos eu abrindo o rádio para vocês ouvirem eles tomando decisões em conjunto, toda a equipe do Ricardo, toda a equipe de socorristas, a equipe dos montanhistas que estavam lá no Araçatuba, tomando decisões juntos sobre o que fazer com as emergências que estavam acontecendo. Com certeza. E muitos usam a desculpa, mas não tem como ter cobertura de rádio, tem locais que não tem como ter cobertura. Todo local tem como ter cobertura, entendeu? A equipe, não tem uma repetidora na região, você monta uma repetidora móvel, entendeu? É questão de você ter uma logística, entendeu? Tem pessoas especializadas em rádio para montar isso. Nós fazemos buscas em qualquer lugar, não importa onde for, nós entramos com comunicação. Entendeu? O que eu acho que é mais importante a gente passar, principalmente para você que é atleta, que compete, que vai para as provas com o intuito de competir ou só de participar, é que são duas coisas, né, Alan? A primeira é que vários tipos de acidente podem acontecer e você precisa ser atendido rapidamente, não pode demorar para ser atendido. E outra coisa é que esse risco existe do lado da casa da gente, ou seja, não precisa ser uma prova remota, não precisa ser uma prova muito longa, não precisa, se você fizer uma prova de 10 quilômetros que vai passar na trilha do Gato, que vai passar na trilha da Cancha lá em Dayal, que vai passar na trilha do Trator, que vai passar pelo Morro do Barão, são pontos ali em que é de difícil acesso, onde não tem comunicação de celular, e que você precisa ter socorrista, que você precisa ter gente para acessar, porque vai ser difícil tirar você de lá. Né? É difícil chegar para te auxiliar se você tiver um problema, e é difícil tirar você de lá para te levar para uma ambulância, para um hospital. Então não é só uma... Às vezes a gente fica pensando, poxa, mas a gente ia precisar de uma equipe assim só se a gente fosse fazer uma prova, fosse subir no Everest. Não é disso que a gente está falando. Não. Tu tem que prever a segurança, contando que algo possa acontecer. Se você falar, eu já organizo essa prova faz 10 anos e nunca aconteceu nada. Nunca aconteceu, mas vai acontecer. Eu conheço organizadores que estão organizando a 7ª edição da prova e que conversaram comigo, se demonstrando recentemente assim, muito preocupado com segurança, porque nunca aconteceu nada na prova dele, mas agora ele fica pensando, poxa, mas e se acontecer? Exatamente. Será que eu tenho eu consigo dar uma resposta rápida só com a ambulância que eu tenho de prontidão lá na minha arena de largada e chegada? Eu sei onde posicionar melhor a minha ambulância, qual é o melhor lugar do meu percurso para posicionar a minha ambulância, ou só uma ambulância só tá bom? Às vezes, legalmente, eu preciso de uma só, mas eu não quero ficar preso nisso, eu quero me garantir, né? Outra desculpa que também eu ouço muito, como eu também sou atleta de corrida de montanha, a organização muitas vezes fala, mas não dá para pôr resgate porque o local é muito difícil. Não existe um lugar. Não existe um local difícil para o resgate. Se o atleta chega correndo ou chega de bike, o resgate chega lá assoviando. Isso. Essa é uma coisa. Eu também já ouvi falar isso. Falar, não, mas lá não sobe resgate, lá não sobe. Não sobe 4x4. Cara, claro que sobe. Se você sobe de bike, se você sobe a pé, esses caras, eles sobem cantando. Como ele falou, eles sobem assobiando para lá, entendeu? O resgate especializado, ele tá aí exatamente para isso. Para chegar rápido, para te atender rápido e te tirar de lá rápido no lugar onde você acha que ninguém consegue chegar. E com segurança. E com segurança, né? Então, eu acho que o principal ponto a salientar, então, vamos lá, só para a gente recapitular, é que existem muitos traumas, muitas emergências que podem acontecer e que tempo é fundamental. Sem dúvida. Você consegue citar aqui algumas rápidas para a gente? Outro acidente que pode acontecer, que é bem fácil de acontecer, uma simples picada de abelha.
entendeu? Não precisa ser um enxame de abelha, basta uma simples picada de abelha. Uma pessoa que é alérgica. Uma pessoa que é alérgica, entendeu? Se não tiver ninguém ali para socorrer, ela pode morrer em questão de minutos também, de engole a anafilaxia, língua. entendeu? Então, outro detalhe, ter resgate, não basta contratar o pessoal que atua sei lá, em ambulância, um exemplo. Aquela ambulância privada. Tem que ter resgate especializado, que tenha treinamento para resgate em área remota, entendeu? O que eu vou fazer com um cara com anafilaxia? Porque entendeu? Assim, tem uma trilha, tá? O cara tá lá passando mal a 1.300 metros de onde a ambulância chega. Se de repente o enfermeiro que vai progredir ali, ele não tem experiência em progressão de trilha, ele vai levar 3 vezes o tempo que leva um coelho de resgate para chegar. Sim, com certeza. 3 vezes e vai chegar lá pior que a vítima. Vai chegar lá pior que a vítima, né? Então a gente tem que pensar nisso realmente. também. E o treinamento de resgate em área diferente remota, desse enfermeiro fazer o atendimento ali no estradão. Sem dúvida. Entendeu? Ali no estradão, onde ele vai chegar de ambulância. A ambulância consegue progredir rápido no lugar e ele chega rápido lá e chega lá descansado. Né? E o treinamento de primeiros socorros para a área remota, ele é diferente do APH urbano que o pessoal está acostumado, entendeu? Porque o APH urbano, você atende uma vítima na cidade, você não pode fazer nada com ela, a não ser colocar na ambulância, mobilizar quando é fratura e tal, e levar para o hospital. Você não pode dar água, tu não pode dar alimento, tu não pode fazer nada com ela, porque ela vai chegar no hospital, ela precisa muitas vezes receber uma anestesia, vai fazer um exame que não pode ter... Não pode ter tido uma interferência. Não pode ter, exatamente. Na área remota, não. Na área remota, se tu às vezes não der a água para a vítima que está ali acidentada, ela vai morrer de sede. Tu vai salvar ela do ferimento, mas ela vai morrer de sede. Se tu não alimentar, ela vai morrer de hipoglicemia, entendeu? Então, você tem que pensar que é diferente. Tu está numa área remota, é diferente. Lógico, eu vou tirar a vítima daqui a 10, 15 minutos daqui. Eu não preciso dar alimento para ela e água agora. Deixa ela ir para o hospital. Mas se eu sei que eu vou demorar horas para tirar essa pessoa, eu tenho que prever o conforto dela, eu tenho que prever a hipotermia, eu tenho que embalar ela com isolante térmico, com os cobertores, eu tenho que alimentar, eu tenho que hidratar, entendeu? Pensar nisso. E o APH urbano não trabalha com isso. Então o treinamento de área remota é diferenciado. Outra, tem que ter um médico, não precisa estar ali o médico tem que estar ou na cidade, ele tem que estar em algum lugar, um médico de sobreaviso para fazer a regulação médica do atendimento. Porque eu tendo no local um técnico de enfermagem, um enfermeiro, esse enfermeiro ele pode aplicar adrenalina, ele pode aplicar adrenalina num cara que está com RCP, por exemplo, um infarto agudo do miocárdio. Ele pode aplicar adrenalina num cara que está com anafilaxia. Tipo, a única coisa que vai salvar um cara que entrou em anafilaxia por uma picada de abelha ou de vespa é a adrenalina. É a única coisa que dá uma sobrevida para ele chegar no hospital. Fora isso, ele vai morrer. Tu não vai conseguir fazer ele respirar, entendeu? Então, esse enfermeiro ele vai passar o rádio, doutor, eu tô aqui com adrenalina, o cara tá assim. Aplica tantos ml de adrenalina. E o doutor vai saber o que está acontecendo depois que Exatamente, ele está regulando. A responsabilidade legal é do médico. O enfermeiro, mesmo ele estando remotamente. Exatamente, entendeu? E outros medicamentos. Nosso grupo atua dessa forma. Nós temos enfermeiros no grupo que, por exemplo, a última ocorrência que nós tivemos foi uma picada de cobra, aqui no Monte Cristo. A vítima estava com tanta dor, que o médico do SAMU, que estava regulando, autorizou o enfermeiro a aplicar remédio para dor. Intravenoso. O nosso enfermeiro aplicou lá no meio da trilha, no meio do mato, fez a medicação na vítima, entendeu? Porque foi regulado. Se não tivesse essa regulação médica, o enfermeiro fizesse isso, ele poderia sofrer um processo, entendeu? Porque está medicando sem a autorização de um médico. Então tem que ter na organização e pensar nisso. Não precisa pagar o médico para estar na base, muitas vezes. Se o médico fica na base lá o tempo todo e não faz nada. Mas tenha um médico de sobreaviso, um médico que vai saber fazer a regulação. E avisar ele, vai ter a prova, vai ser assim assado. Você vai ficar de sobreaviso aqui, pode ser que eu te acione. O rádio, via celular, alguma forma tem que ter. Eu vou levar um rádio até você e você vai fazer. Exatamente. Tá. A gente tem que... Eu falo muito da questão do tempo, tá, gente? Que é assim... A gente teve... eu não quero que você passe por isso um dia, tá? Mas se você um dia tiver uma prova, tiver um treino, tiver correndo ou pedalando, e você tiver a necessidade de fazer o socorro para alguém e perceber que a vida dessa pessoa está em risco, cara, você vai ficar muito ansioso para ver o socorro profissional chegar. Entendeu? Às vezes você vai conseguir fazer um primeiro atendimento, mesmo não sendo especializado, vai conseguir fazer um primeiro atendimento, vai conseguir, num primeiro momento, salvar a vida da pessoa e não vai conseguir fazer mais nada depois disso, porque você não tem, se a pessoa não recebeu um atendimento profissional logo em seguida, não vai adiantar nada. Então você vai se sentir muito frustrado. Eu não quero que você passe por isso nunca na sua vida, tá?
A gente vai fazer uma pequena pausa agora que o Alan vai atender. Vai lá. Voltando aqui, que na verdade não era atendimento, era o Mário. O Mário, o veterinário. Então vamos lá. Então é assim, o tempo, eu acho que assim é fundamental. Eu acho que eu quero bater bastante nessa tecla daqui por diante, entendeu? Principalmente para que os atletas fiquem mais atentos quando eles forem participar de provas, para verificar se tem staff nos lugares mais complicados, se ele encontra resgatistas nos lugares mais complicados, bombeiros, pessoal especializado ali olhando para ele. Eu lembro que eu fiz uma prova uma vez, eu e a Bianca fizemos uma prova e era uma prova de 50 quilômetros em trilha lá em Corupá. E eu e ela saímos de uma trilha bem complicada, assim, na primeira metade da prova, antes dos primeiros 30 quilômetros, e chegamos numa fazenda, essa trilha terminava numa fazenda, e lá a organização conseguia chegar de carro, e lá tinha um posto de atendimento, de um PA, né, e tinha bombeiros ali. E enquanto a menina servia um copo de Coca-Cola para a Bianca, a moça dos bombeiros ficava assim da Bianca. Você tá bem? Tá tudo bem? Avaliando. Avaliando a Bianca o tempo inteiro, avaliando as condições de resposta da Bianca, se ela estava respondendo, como é que estavam os olhos dela, como é que estava a pele dela. Ela apalpou a Bianca para ver se a Bianca estava hidratada, para ter noções ali de como, e para deixar a gente seguir ou não, porque a gente era um PA, a gente ia seguir adiante na prova. Então essas coisas, elas são muito importantes, né? Se você não admita você se sentir sozinho, sem apoio em provas por distâncias muito longas, principalmente se forem trilhas, se forem em ambiente remoto, porque isso faz diferença. Com certeza. Você também participa de provas e consegue fazer essa avaliação. Sem dúvida, é o que eu mais faço, são esse tipo de avaliação. Quando eu tô mesmo correndo, quando você está participando da prova como atleta lá, exatamente, né? quando eu estou correndo nessas provas de montanha, eu já fiz provas de até 50 km também, o que eu mais analiso é isso. Eu passei por último ponto de staff, tô correndo sozinho, porque tu corre, provas longas, tu corre quase o tempo todo sozinho, dificilmente alguém corre contigo no teu ritmo, então tu se vê muito tempo sozinho. Eu fico avaliando quanto tempo eu estou correndo e não vejo mais ninguém, entendeu? Nenhum staff, uma equipe de resgate e tal. Se isso está demorando mais do que 30 minutos, entendeu? Eu estou em risco, entendeu? Porque se eu estou correndo e está demorando mais de 30 minutos para você encontrar alguém, então se acontecer qualquer coisa comigo ali, vai demorar mais de 30 minutos para alguém chegar, pra alguém descobrir que eu estou ali, entendeu? Sim. Porque vai ter que chegar alguém e descobrir que eu estou ali. Vai ter que passar alguém, provavelmente outro atleta, descobrir o que está acontecendo para avisar outra pessoa na frente, e pode ser que o atleta nem veja, então exato, aí demora mais ainda, para avisar outra pessoa na frente, essa pessoa na frente ou atrás, fazer o deslocamento até você chegar a você. Isso tanto pode contar que vai se passar mais de uma hora. Sim. Entendeu? Então, e como eu falei, em uma hora eu já morri 10 vezes, entendeu? Ou foi salvo. Ou foi salvo 10 vezes se a coisa estiver sendo feita de forma eficiente. Essa questão que eu falei aqui também sobre quando você passa nos PAs e as pessoas te observarem, te perguntar se está tudo bem, é muito importante. Às vezes o atleta ele tende a seguir na prova e ele não está em condições de seguir. Sem dúvida, o staff ele tem que estar sempre ligado, né? O staff, por isso que é ideal que os staffs tenham treinamento de primeiros socorros também, porque se o cara chega ali mal, tu vê que ele não tem condições, tu sabe que ele vai te dar problema lá na frente e não vai deixar seguir, entendeu? Principalmente numa saída de trilha, principalmente nos quilômetros logo depois ali de uma área muito difícil, de uma subida muito grande, né? Não é só um staff para ficar gritando dali ali a hora que você passa, é um staff para te perguntar, e aí, tá tudo bem? Tá se sentindo bem? Tá legal? E conseguir medir a tua resposta, medir como você reage quando ele fala com você, né? Principalmente se você dá uma paradinha para tomar uma... A pessoa, quando ela tá mal, que ela começa a ter problemas, a primeira coisa que começa a dar problema é a mente. Tá? A gente fala que é o descascar a cebola. Tu que é atleta, sabe muito bem do que eu estou falando. Quando você está muito cansado, você está passando dos teus limites, o que é a primeira coisa que acontece com você? Você começa a ficar confuso. Começa a ficar confuso. Eu não sei se eu passei ali, se eu não passei, se eu estou no caminho certo. Exatamente. Fica mais difícil você encontrar as fitas de marcação de caminho. Isso já é o primeiro sinal de que você está indo além dos seus limites. E se você continuar indo além dos seus limites, a situação só vai piorar. Então é o momento de repente, tu parar num ponto desse de hidratação, comer, descansar um pouco mais, conversar com as pessoas para ver se clareia as ideias. Exatamente, porque às vezes sabe o que está acontecendo? É só uma hipoglicemia. Você não se alimentou bem durante esse trecho que você está correndo, você não se hidratou legal, você está tendo
um problema de hipoglicemia, ou hiponatremia, que tu está tomando muita água durante essa corrida, sais, entendeu? Não está repondo os sais minerais. Então é questão às vezes de minutos que você para ali, se alimenta direito, se hidrata direito, você volta, entendeu? E tem condições de continuar. Não vou tirar um cara da prova porque ele está com um pouquinho de sintoma de hipoglicemia, não. Não, mas dá uma arrumadinha nele e sem dúvida, vai embora, amigão. Não deixa ele tocar porque ele vai desmaiar lá na frente. E vai te dar trabalho. E aí pode virar um problema sério. Então, às vezes um problema pequeno vira um problema grave. Exatamente. Então, tu não pode deixar ele progredir. Se você tem, antes da entrada dos atletas numa parte do percurso que vai ser muito dura, então vamos supor, a prova tem 100 km, o cara já fez 50 km e agora ali ele vai entrar numa parte que é muito dura, ou que tem uma subida muito forte, ou que tem uma trilha muito, muito difícil, ou seja, uma condição em que ele vai levar o corpo dele bem ao extremo e ele já chegou ali cansado. O organizador coloca uma equipe na entrada dessa trilha para poder fazer uma avaliação desses caras que estão passando ali, para ver se eles têm condições de continuar, de entrar lá dentro, né? Porque é importante você ter os caras lá dentro da trilha, é importante você ter alguém lá na saída da trilha, mas é bem importante você regular quem é que está entrando lá dentro também. Com certeza. Até com o rádio. Você passa lá e passa um sujeito ali, tá difícil para ele, você percebe que tá difícil, aí você pega e fala assim, atenção, o staff que tá aí dentro da trilha, tá subindo agora aqui, ó, um corredor aqui, ele tá meio cansado, tal, fica de olho nele, o número é tal. Não tem isso? Sim, tem que falar, tem que ficar de olho. E aí o cara lá em cima já sabe, pô, então tá vindo um corredor assim, tá vindo um corredor assado, tá vindo uma galera passando em grupo, opa, peraí que o cara não tá chegando aqui. Pô, parece que o cara não tá chegando aqui. O fulano, passou o número tal aí, não sei o que, assim, assado? Não. Eu lembro, o Edson estava contando para mim que ele estava chegando no cume do Araçatuba, na Araçatuba Half Marathon, e ele começou a ter uma cãibra terrível. E ele progrediu um pouco, sentindo cãibra, e a hora que ele parou, porque ele estava com a cãibra dele, fez ele parar, em 2 minutos chegou um socorrista nele, lá no cume do Araçatuba, colocou a mão no ombro dele e falou assim, é você que está com cãibra? Tava sabendo, alguém O cara já estava sabendo que estava subindo um cara com cãibra lá a 1.700 de altitude. Entendeu? E os socorristas que estavam lá já estavam de olho. Sem ficar com rasgação de seda, realmente as provas que a TRC organiza, eu corri várias delas, o Araçatuba já corri 3 anos, já corri nos Perdidos. Realmente eles dão muita importância para a segurança. E tem uma equipe sensacional uma equipe lá, treinada, né? E levam a sério as regras. Eu já vi tirarem corredor da prova porque não estava com a hidratação. O cara largou, 500 ml de água no mínimo. 500 ml. O cara largou com uma garrafinha de água na mão. Começou a trilha e jogou a garrafa fora. Primeiro staff que ele encontrou na trilha, o cara... Cadê sua hidratação? Cadê sua hidratação? Eu tomei... Fora. Pode, desculpa aqui, dá seu chip. Foi desclassificado e o cara brigou, não tem. Desclassificado, pega essa trilha e retorna. É isso aí, tá no regulamento, né? Entendeu? Então. Ou seja, e outro atleta que faz isso é burro. Porque aquilo ali é para sua segurança. O atleta que finge que está levando um cobertor de emergência, que finge que está com um corta-vento ali dentro, esse cara está assinando o papel para morrer, entendeu? Pessoal, muitas provas, a gente está falando assim, muitas provas de montanha agora estão começando a pedir, corrida trail, tá? Às vezes é uma prova de 30 quilômetros do lado da cidade, mas os organizadores estão começando a pedir alguns itens de segurança. Quando eles pedem esses itens de segurança, eles não estão só pedindo isso que é para você vir gastar na loja do Alan. Entendeu? Eles estão pedindo isso porque equipes de segurança já orientaram que vai ser mais fácil atender ele no caso de um problema se ele tiver equipamentos que possam ajudar a equipe enquanto ela não chega. Para que possa um cobertor de emergência. Eu já vi ali no Marumbi, praticamente dentro da vilinha, já na chegada, uma menina torcer o pé e ficar praticamente batendo os dentes, quase roxa, e simplesmente colocou um cobertor em volta dela e ela estabilizou. É aquilo que eu falei, o que mais mata é hipotermia. E o cobertor de emergência é um negocinho desse tamanho aqui, barato, leve, custa 10 pila e você coloca na sua mochila. Salva a vida de muitas pessoas. Salva a vida, entendeu? Porque a hipotermia é o maior risco para uma vítima no meio do mato. E a gente vai falar, vamos falar só de prova então, vamos falar de treino também, porque quem corre prova de corrida ou de montanha, de mountain bike, vai treinar em lugar remoto também, vai para trilha. Quando você está indo para trilha, agora no inverno, que você vai treinar, você está levando um cobertorzinho de emergência, aquele prateadinho, dobradinho ali, porque se você cair e precisar esperar alguém para te socorrer,
ou mesmo acompanhado de um colega ou não, mas alguém vai ter que buscar socorro e voltar e você vai ter que ficar ali, você vai começar a entrar em hipotermia sim. Se você tiver com o corpo molhado, se você tiver suado, tiver frio, você vai entrar em hipotermia. E vai precisar se proteger, porque vai ser a diferença entre você sair de lá bem ou sair de lá muito mal. Com certeza. E o treino, eu costumo dizer que o treino é mais perigoso do que a prova. Porque geralmente não tem a equipe lá. Não tem resgate, não tem planejamento, entendeu? Tu foi muitas vezes por conta, tu foi sozinho. Às vezes você nem avisa, às vezes você nem avisou os familiares para onde você foi, não avisou o horário de retorno. Então você está lá a esmo. Se você cai, bate a cabeça, se machuca ou quebra uma perna, ninguém sabe para onde você foi, ninguém sabia o horário que você voltava. Então às vezes você vai ficar mais de um dia lá, entendeu? Sem saber, a equipe de resgate não sabe onde você está, não vai fazer busca. Alan, foi você que me falou que o cara caiu, bateu a cabeça, perdeu os sentidos e ficou com a cabeça dobrada, com o pescoço dobrado, numa posição em que dificultava a respiração dele, ele quase morreu sufocado? Sim, esse é um dos primeiros princípios do resgatista, chegar na vítima e verificar se ela está respirando, lógico, e muitas vezes a pessoa não está respirando só porque ela a posição do pescoço está ruim. Entendeu? Ela bateu a cabeça, ficou inconsciente e ficou... Se você estiver sozinho lá, você vai bater a cabeça, não vai chegar ninguém, você vai ficar com a posição do pescoço impedindo que você respire e vai morrer. Morre ou vai morrer de hipotermia se ficar muito tempo desacordado. Porque não volta, porque não respira direito, a respiração está fraca. Por falta de respiração. A respiração ruim não é o suficiente para te matar, mas é o suficiente para te evitar que você volte, que você acorde. Você permanece desacordado por falta de respiração. Nós temos um caso em Santa Catarina de um montanhista que morreu de hipotermia. Ele estava sozinho na trilha, escorregou, bateu a cabeça e no que ele caiu, um dos pés dele ficou dentro do rio. Foi suficiente para matar ele de hipotermia mais rápido do que... E ele desmaiado com o pé dentro do rio. O pé dentro do rio, entendeu? E o pé dentro do rio drenou o calor do corpo dele. Do corpo. Uma extremidade, né? E o cara morreu de hipotermia mais rápido do que se o pé tivesse ficado fora. Se ele estivesse fora, talvez ele sobrevivesse mais tempo. Até que alguém chegava a ele. Então, é só pra gente, a gente está batendo muito nessa tecla do tempo, porque isso é muito importante. Isso pode fazer a diferença, uma diferença assim brutal, tempo. Né? E não é só morte súbita e infarto fulminante que acontece muitas outras coisas que tempo é fundamental, né? Quer falar alguma coisa? Bom, vocês querem que comente alguma coisa sobre uma situação dessa de infarto fulminante? O que a equipe deveria ter, uma equipe de resgate? Sim, acho que é importante. Então, uma equipe de resgate quando vai atuar numa área, numa prova como essas, que é em área remota... Principalmente onde a pessoa vai fazer esforço físico só uma coisinha antes de você continuar. Outra coisa que me ocorreu aqui é o seguinte, muitas pessoas falam assim, mas antes do cara ir fazer uma prova dessa, ele precisa se conhecer, ele precisa saber das suas condições físicas. Isso valia até pouco tempo atrás, na minha opinião, para quando as provas eram mais simples, tá, gente? Hoje, o nível de dificuldade que estão colocando nas provas e a vibe de competição que estão colocando nas provas está levando gente para as provas que dificilmente está 100% para participar delas de forma competitiva. E te digo mais, se os organizadores quiserem que só vá para a prova dele quem estiver 100% apto a competir nesses percursos, ele não vai conseguir pagar a prova com inscritos, não. Entendeu? Porque bem pouca gente vai estar 100% apta a fazer a prova de forma competitiva, eu quero dizer. Porque eu não faço essas provas de forma competitiva. A hora que eu vejo que o negócio está ficando duro, eu reduzo o ritmo, eu poupo o meu coração, poupo minha máquina aqui, porque o negócio é difícil e eu quero chegar lá do outro lado sem sofrer tanto. Pegando essa tua dica, eu digo assim, o momento de você buscar o teu limite é nos treinos. Eu sou atleta, eu corro, eu treino, é nos treinos. Na prova, não é o momento de você passar do seu limite, entendeu? Se você está preparado, corre, faz o teu limite, entendeu? Não puxe mais do teu limite, porque realmente você pode ter problema, entendeu? Porque se eu quero melhorar o meu condicionamento, eu vou treinar para isso. Então eu vou puxando o limite nos meus treinos, entendeu? No dia da prova eu tenho que chegar lá preparado para fazer o meu melhor, entendeu? Não tentar extrapolar os meus limites na prova, entendeu? E realmente, os problemas de mal súbito em provas é mais fácil acontecer numa pessoa que está mal condicionada, porque ela está indo
o seu motor está trabalhando numa potência acima do que deveria. Está fervendo o motor. Entendeu? Se está fervendo o motor e não está refrigerando direito, ele pode ter um piripaque, né? E realmente, mal súbito em área remota é muito difícil de sobreviver. Porque em área urbana, num hospital, a média de sobrevivência é de 12%. Numa área remota, isso Numa área remota, isso reduz. Se a equipe de resgate estiver preparada, ela tiver lá um enfermeiro na equipe, e ela tiver um DEA, que é um aparelho que você coloca na vítima e ele vai... É um desfibrilador automático. É como se fosse um desfibrilador, né? automático que fala, que ele verifica se o mede coração o nível parou, de choque, o que se precisa, o coração se é parou, se não parou. arritmia. Exatamente, porque muitas vezes o mal súbito que o pessoal fala, muitas vezes não é o coração do cara que parou. Ele está em arritmia, ele está batendo descompassado e não adianta chegar ali com... monte de choque que não vai adiantar, ele não vai voltar. Tem que saber o nível certo de choque, exatamente, o tempo do choque. Aí o DEA vai fazer isso, Essa ele vai fazer esse trabalho sozinho, entendeu? Ele faz um eletrocardiograma e descobre o que tem que ser feito. E aí ele vai dar o trabalho inicial. Quem vai continuar o trabalho é o enfermeiro que está ali, o resgatista. Dependendo da situação, o enfermeiro vai ter que aplicar medicamento. E ele tem que estar sendo regulado por um médico. E para manter um cara vivo até chegar numa UTI, numa ambulância e tal, ele vai ter que ficar aplicando adrenalina, entendeu? Massagem cardíaca, respiração com ambu, muitas vezes. Então, para manter um cara vivo, que teve um mal súbito, uma parada cardiorrespiratória no meio de uma trilha, é muito difícil, mas existe a possibilidade, entendeu? Então, o importante é dar chance pro cara, né? Pode até chegar na ambulância e morrer na ambulância, mas se ele chegar vivo na ambulância, vocês fizeram o trabalho correto, entendeu? Agora, não ter nada para fazer, só ficar na massagem e respiração vocal, que dificilmente vai salvar, mas é um trauma. É um trauma. É um trauma. E, bom, pessoal, eu queria agradecer por vocês terem assistido o vídeo até aqui. Eu queria dizer para vocês também que esse foi um bate-papo, a gente não tinha uma sequência lógica aqui, a gente foi falando sobre coisas que vinham aparecendo na nossa cabeça e eu queria convidar vocês a não só fazer sugestões de assuntos para a gente falar em próximos de segurança, né? Seguindo nesse assunto de segurança em provas e em treinos, deixar comentários. Se tiver alguma dúvida que ficou sobre esse vídeo, deixa aí no comentário também. A gente conversa com o Alan vai lá, responde. A gente pode fazer novos vídeos para esclarecer pontos específicos, né, Alan? Acho que o Alan vai adorar participar disso também, porque é um assunto muito importante. Então, eu gostaria de agradecer vocês, deixar a nossa sessão de comentários aberta, como sempre, para vocês nos dizerem o que achou desse vídeo, deixar suas dúvidas, sugestões de próximos assuntos, para os próximos vídeos de segurança. Ou se quiser que a gente fale sobre outro assunto também, pode sugerir aí também. Né, Alan? Eu queria agradecer de novo ao Alan, queria agradecer ao GRM também por disponibilizar o Alan aqui pra gente, GRM, queria dar um parabéns para vocês pelo trabalho que vocês fazem, que é sensacional, maravilhoso. Queria encerrar, Alan, com mais alguma dica, alguma orientação para a galera? Eu gostaria de deixar o recado para as empresas que estão organizando provas. Os organizadores em geral, às vezes não é nem empresa, às vezes é próprio município, federação de esporte. Às vezes é um atleta que é amante do esporte, que quer fazer uma prova. O grupo de resgate, o GRM, é um grupo voluntário, tá? Nós não cobramos para fazer resgate, tá? Mas nós podemos prestar assessorias para essas empresas, para essas prefeituras, seja lá o que for, nessas provas. Se eles estão precisando de alguém especializado para fazer uma avaliação, para determinar os pontos de risco, se eles precisam de integrantes para atuar no resgate, nós fornecemos, entendeu? De forma particular. Eles vão, lógico, ninguém vai sair trabalhando de graça em eventos assim, entendeu? A não ser que a gente seja acionado para um resgate. Sim. Se for um acionamento, nós vamos sem problema nenhum, vamos com nossos próprios custos. Mas esse trabalho preventivo, né, Alan, que é o mais importante. Exatamente. A gente fala muito sobre o trabalho na hora do trabalho, depois que, vamos lá, depois que deu uma merda. Mas não é exatamente esse o ponto. O ponto é a gente trabalhar de forma preventiva para que ocorram menos problemas e quando eles ocorrerem, eles serem atendidos no tempo adequado de forma a minimizar ou aumentar a chance de uma solução adequada, né? A solução de sucesso. Com certeza. Então a gente está aí de portas abertas, pode acessar o nosso site, pode mandar e-mail, entrar em contato, você já colocou o endereço, né? Então,
nós estamos abertos a qualquer dúvida, pode nos procurar, entendeu? A gente vai com certeza ajudar de alguma forma. Tá? É um grupo grande, é um grupo bem estruturado. E tem outros, tá, gente? Procura, talvez na sua cidade, tá assistindo o vídeo em qualquer lugar do país. Tem grupos assim aí perto de você. Então procure por esses grupos aí também, se informe, descubra onde eles estão. Atletas, busquem se qualificar um pouquinho para poder ajudar um colega de forma mais efetiva. Às vezes a gente sabe o que vai fazer, mas a gente não sabe direito não, tá? Então vamos procurar de repente fazer os grupos de pedais, né? Os grupos de corredores, as assessorias, promover aí treinamentos de atendimento de primeiros socorros, assim, o que fazer se o meu amigo tiver uma parada cardíaca, né? O que fazer se o meu amigo quebrar e entrar um galho no meio da coxa dele ali? Eu tiro o galho ou não tiro o galho? Não é verdade? É verdade. Então, a galera costuma falar, um enfermeiro falou para mim assim que quando alguém cai, acontece alguma coisa diante de você, a regra é, eu sei o que fazer, se eu não sei, eu não faço nada, né? Se eu sei o que fazer, eu faço. Se eu não sei, eu não faço nada. Mas é difícil, viu? Quando você vê o cara morrendo, você ficar sem fazer nada. Tu acaba fazendo. Então né? É sempre bom você saber ter um pouquinho de noção do que fazer. É isso? Alan, mais uma vez, muito obrigado. Eu que agradeço. Legal. Valeu, um abração. Tamo junto, pessoal. Muito obrigado por assistir. Espero que vocês tenham gostado. E vamos pensar na melhor forma da gente ir lá para fora, porque a gente sabe que lá fora é mais legal, né? Então vamos lá para fora com segurança sempre. Isso aí, abraço, até a próxima. Valeu.